Pense por um momento. O que você faria se fosse chamado para uma missão que não deseja cumprir? Imagine que você tem uma tarefa importante, algo que poderia transformar vidas, mas no fundo, você não quer fazer. Você fugiria? Talvez se sentisse medo ou até mesmo raiva por não concordar com o que está sendo pedido. O que fazer quando Deus lhe pede algo desafiador e até doloroso? Hoje vamos explorar uma das histórias mais fascinantes da Bíblia, a história de Jonas. E posso garantir que o que você vai aprender aqui vai transformar a sua maneira de entender a obediência, a misericórdia de Deus e até mesmo as nossas próprias fugas da sua vontade. Mas fique atento, pois o que vamos revelar no final dessa jornada é algo poderoso e profundo, que tem o poder de transformar a sua vida. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês. Sei que o Senhor trouxe você até aqui hoje para algo grandioso. Ele tem bênçãos e vitórias preparadas para a sua vida e para a sua família. A história que vamos contar nos fala de um profeta que por vezes foi como nós. Fugiu, hesitou e se viu em situações complicadas. Mas acima de tudo, é uma história de transformação. Uma história onde Deus, em sua misericórdia, mostra que sempre há uma segunda chance, que a paz do Senhor esteja sobre a sua mente e que Ele nos ensine por meio dessa palavra. Vamos então mergulhar nesse relato que vem diretamente do livro de Jonas. Tudo começa com uma chamada. Jonas, filho de Amitai, recebe a palavra do Senhor. Ele é instruído a levantar-se e ir até Nínive, uma cidade poderosa e cheia de maldade. Deus viu a corrupção e a violência de Nínive subindo até sua presença e decidiu que era hora de agir. O que ele pede a Jonas? Que ele vá até a grande cidade e pregue contra ela, porque a maldade da cidade chegou ao limite. Agora, imagine a cena. Jonas recebe essa ordem. Deus confia a ele uma missão crucial: salvar uma cidade inteira de um juízo iminente. Qual seria a sua reação? O que você faria se fosse Jonas? Mas, ao invés de obedecer, Jonas decide fugir. Ele se levanta, mas não para ir a Nínive. Ele se dirige ao porto de Jope, onde encontra um navio que está indo para Tarsis, um destino completamente oposto ao que Deus havia pedido. O que se passa na mente de Jonas? Ele queria fugir da presença de Deus, sair da missão que lhe fora dada, não importa o custo. Jonas fugindo da presença de Deus. Parece algo absurdo, não é? Mas não é tão diferente do que fazemos muitas vezes quando nos deparamos com desafios em nossa vida. Quando algo nos exige um esforço, um sacrifício, uma mudança, a tentação de fugir é grande. Mas Jonas não sabia que a fuga dele teria consequências. Ele paga pela viagem, desce ao navio e se deita para dormir. Mas a tempestade estava prestes a se levantar. E não era uma tempestade qualquer, mas uma tempestade enviada diretamente por Deus. O que acontece a seguir é um fenômeno sobrenatural. O mar se enfurece. Uma tempestade violentíssima surge e o navio está prestes a se destruir. Os marinheiros desesperados clamam a seus deuses, tentando salvar a embarcação. E o que faz Jonas? Ele, que fugira de Deus, estava agora em paz, ou pelo menos aparentava estar. Jonas desceu ao porão do navio e dormiu profundamente. Parece contraditório, não é? A tempestade estava devastando o mar e ele dormia tranquilamente. Mas isso nos mostra como, quando estamos fugindo da vontade de Deus, podemos nos tornar insensíveis à gravidade da situação à nossa volta. Quando escolhemos ignorar o chamado de Deus, o mundo ao nosso redor pode estar desmoronando, e nós, em nossa indiferença, podemos simplesmente dormir sem perceber. O mestre do navio acorda Jonas e o repreende. Que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus. Ele sabia que algo estava errado. O mar não estava revolto à toa. Esse foi o momento em que Jonas teve que confrontar a realidade de sua desobediência. E isso, meus irmãos, é uma lição poderosa para todos nós. Deus sempre nos chama a agir, mas, quando resistimos, Ele permite que as tempestades surjam em nossas vidas para nos despertar, nos fazer parar e refletir. Os marinheiros então tomam uma decisão. Eles lançam sortes para descobrir quem é o culpado por aquele mal. E a sorte cai sobre Jonas. Eles perguntam a ele quem ele é, de onde vem e qual é o seu povo. Jonas, em um momento de sinceridade, revela: Eu sou hebreu.
e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Quando ele diz isso, os marinheiros se enchem de grande temor. Eles sabem que Jonas fugia da presença de Deus, porque ele mesmo lhes havia contado. E nesse momento, o medo deles cresce ainda mais. Por que fizeste isso? Eles perguntam. Era a primeira vez que Jonas estava confrontado diretamente com as consequências de sua desobediência. Era o momento em que ele precisava fazer algo. Jonas, então, dá a solução para a tempestade. Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará. Ele sabia que sua desobediência havia trazido aquela tempestade e que o único jeito de acalmar as águas era aceitar as consequências de sua fuga. Os marinheiros, no entanto, não queriam fazer isso. Eles remam forte tentando retornar à terra, mas não conseguem. O mar continua furioso. Então, desesperados, clamam a Deus: "Ah, Senhor, não pereçamos por causa da alma deste homem." Eles não queriam lançar Jonas ao mar, mas sabiam que era a única forma de a tempestade cessar. E assim, com muito temor, eles levantam Jonas e o lançam ao mar. E imediatamente o mar se aquieta. A tempestade cessou e os marinheiros, agora convertidos, temeram ao Senhor com grande temor. Eles ofereceram sacrifícios e fizeram votos ao Senhor. Deus, em sua imensa misericórdia, não destruiu Jonas por sua desobediência. Ao contrário, ele preparou um grande peixe para salvar a vida de Jonas, que foi engolido pelo peixe e permaneceu lá por 3 dias e 3 noites. Amados irmãos, podemos ver aqui a grande misericórdia de Deus, que mesmo diante da desobediência de Jonas, providencia um meio de salvar a sua vida. Deus sempre tem um plano de salvação, mesmo quando erramos. Isso nos lembra que, quando estamos em situações difíceis, Deus ainda pode nos resgatar e nos dar uma nova chance. Na primeira parte dessa jornada, vimos o começo da história de Jonas, o homem que fugiu da chamada de Deus. Ele se esqueceu de que não há como escapar da presença de Deus, que está em todos os lugares. Mas também vimos a misericórdia divina, que deu a Jonas uma chance de recomeçar. Depois de ser lançado ao mar, a vida de Jonas toma um rumo inesperado. Ele é engolido por um grande peixe preparado por Deus. Esse momento pode parecer o fim, mas na realidade ele marca um novo começo. Enquanto Jonas estava no fundo do mar, em total escuridão e desesperança, ele experimentou algo que poucos de nós queremos enfrentar: o limite da nossa força, o fundo do poço. Imaginemos juntos. O que é estar literalmente no ventre de um peixe? 3 dias e 3 noites longe de tudo, sem perspectiva alguma de escape. Isso nos faz refletir sobre nossas próprias jornadas. Quantas vezes nos sentimos engolidos pelas dificuldades da vida? Quantas vezes parece que estamos em uma escuridão sem fim, onde as circunstâncias parecem nos consumir? Mas é nesse lugar de total fragilidade que Jonas começa a entender algo profundo. Ele não está sozinho. O Senhor está com ele, mesmo ali no fundo do mar. O Senhor não o abandonou, mesmo quando Jonas havia fugido da sua vontade. E é nesse momento de grande angústia que Jonas clama a Deus. Jonas, no ventre do peixe, ora ao Senhor. Ele clama a Deus das profundezas do inferno, como ele mesmo diz, e Deus ouve a sua voz. Em sua oração, Jonas faz uma declaração poderosa: "Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu." Ele reconhece que, por mais terrível que fosse sua situação, Deus não o abandonou. Jonas descreve sua angústia de forma vívida. "As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça." Ele sentiu-se completamente perdido, submerso na adversidade. Mas, paradoxalmente, foi nesse lugar de aflição que ele se lembrou do Senhor. Ele diz: "Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor." É uma lembrança que toca o coração. Muitas vezes, é só quando estamos no fundo do poço, na escuridão da nossa vida, que finalmente nos lembramos de Deus. Quando a autossuficiência e os recursos humanos se esgotam, somos forçados a voltar nosso olhar para o Senhor. Jonas, em sua angústia, encontrou um caminho de volta a Deus. E essa é uma lição que todos nós podemos aprender. Não importa o quão distante ou perdido nos sintamos, Deus sempre está pronto para ouvir o nosso clamor. O clamor de Jonas é acompanhado de um profundo arrependimento. Ele reconhece que foi lançado de diante dos olhos de Deus, mas ainda assim,
Ele crê que poderá ver novamente o templo santo do Senhor. Esse é um momento crucial na vida de Jonas. Ele aceita a sua situação, mas ao mesmo tempo tem esperança. Ele sabe que, mesmo nas profundezas, Deus pode restaurá-lo. Esse é o coração do arrependimento, a consciência da nossa falha, mas a confiança de que Deus é misericordioso e capaz de nos restaurar. Em sua oração, Jonas também faz uma promessa de gratidão. Eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei pagarei. Ele reconhece que a salvação vem do Senhor e que ele agora está disposto a cumprir a missão que Deus lhe deu. Ele sabia que mesmo após o fracasso, Deus ainda o chamava para algo maior. Deus, em sua infinita misericórdia, ouve a oração de Jonas. O Senhor fala ao peixe, e este vomita Jonas na terra seca. Não foi apenas um resgate físico, foi uma restauração espiritual. O peixe não apenas devolve Jonas à terra, mas à missão de Deus. Isso nos mostra que mesmo quando erramos e nos afastamos de Deus, Ele sempre nos oferece uma oportunidade de recomeçar. Essa ação de Deus nos revela uma grande verdade. Ele não apenas nos tira do fundo do poço, mas também nos dá uma nova chance de cumprir o propósito que Ele tem para nossas vidas. Assim como Jonas, todos nós somos chamados a viver de acordo com a vontade de Deus. Mesmo quando falhamos, Ele nos oferece uma oportunidade de recomeçar. A restauração é sempre possível, e a misericórdia de Deus é infinita. Agora, após ser resgatado e restaurado, Jonas recebe uma segunda chance. A palavra do Senhor vem a ele pela segunda vez. Deus, em sua bondade, não apenas resgata Jonas fisicamente, mas também renova o chamado que ele havia rejeitado. A missão de Jonas permanece a mesma. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Deus não alterou o plano. A desobediência de Jonas não invalidou o propósito divino. Deus continua a acreditar no chamado que ele deu a Jonas. E isso é algo maravilhoso que precisamos entender. O chamado de Deus para nossas vidas não depende do nosso desempenho perfeito. Ele nos chama, mesmo com nossas falhas, e Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Quando Deus nos chama, Ele nos capacita e nos dá as oportunidades de cumprir o seu propósito, independentemente de nossas quedas. Jonas agora entende que não pode mais fugir. Ele reconhece que, mesmo que tivesse tentado, a missão de Deus é inescapável. Deus sempre encontra um caminho para que seu propósito se cumpra. Ele nos dá a chance de recomeçar, mas, uma vez que temos a visão do seu chamado, precisamos agir. Não há mais tempo a perder. Dessa vez, Jonas obedece. Ele se levanta e vai a Nínive. A cidade era enorme e o caminho era longo, mas ele sabia que sua missão estava clara. Não era mais uma questão de fugir ou resistir, mas de obedecer à voz de Deus. Ele agora entendia que a misericórdia de Deus não era apenas para ele, mas para todos, até mesmo para os habitantes de Nínive. Enquanto ele caminha para Nínive, Jonas começa a refletir sobre sua própria transformação. O homem que fugia de Deus agora estava disposto a ir até a cidade que ele temia, levando a mensagem de arrependimento. Ele estava disposto a cumprir a missão, não por medo, mas pela convicção de que a misericórdia de Deus era maior que qualquer obstáculo ou medo. Na segunda parte dessa jornada, vimos Jonas em um momento crucial de sua vida. Depois de ser resgatado e restaurado, ele recebeu uma segunda chance de cumprir a missão de Deus. Sua experiência no ventre do peixe foi um marco de arrependimento, restauração e transformação. Amados irmãos, assim como Jonas, todos nós temos a chance de recomeçar. Mesmo quando nos afastamos de Deus, Ele sempre nos oferece uma nova oportunidade para obedecer ao seu chamado e viver de acordo com o seu propósito. O Senhor é um Deus de segundas chances. Jonas, finalmente obedecendo ao comando do Senhor, chega a Nínive. A cidade era grande, uma das maiores e mais poderosas da antiguidade, com uma população de mais de 120.000 pessoas, como vemos em Jonas 4:11. Nínive, uma cidade marcada pela violência e idolatria, estava agora diante da mensagem de arrependimento que Jonas trazia. Ele entrou na cidade e começou a proclamar: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Imaginemos a cena. Uma cidade imensa, repleta de pessoas com corações endurecidos pela maldade.
Eles não sabiam o que estava por vir. Quando Jonas entrou e fez essa pregação, o cenário parecia ser de desespero. Nínive estava à beira do juízo divino. Mas o que aconteceu a seguir foi surpreendente. Contrariamente ao que poderíamos esperar, a cidade inteira, desde o rei até o mais simples dos habitantes, reage de forma impressionante. A palavra de Jonas penetra nos corações dos ninivitas e, em um ato coletivo de humildade e arrependimento, eles começam a clamar a Deus. A cidade inteira proclama um jejum, vestem-se de saco e até os animais são envolvidos no arrependimento. O rei de Nínive desce do seu trono, tira suas vestes reais, coloca-se em saco e se senta sobre cinza, em sinal de profundo arrependimento. Ele emite um decreto, ordenando que todos se voltem para Deus. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Este é um momento de grande reflexão para nós. Nínive, uma cidade conhecida pela sua maldade, recebe a palavra de Deus e se arrepende em massa. Isso nos ensina que ninguém está além do alcance da graça de Deus. Nenhuma cidade, nenhum coração, nenhum ser humano está fora da capacidade do Senhor de alcançar e transformar. O arrependimento genuíno de Nínive é um testemunho do poder da misericórdia de Deus. Deus, ao ver a sinceridade do arrependimento da cidade de Nínive, responde com compaixão. Em vez de enviar o juízo que havia prometido, Deus se arrepende da destruição que iria trazer e decide poupar a cidade. A misericórdia de Deus prevalece sobre o julgamento. A cidade que merecia a destruição recebe graça e perdão. A história de Nínive é um exemplo impressionante do alcance da misericórdia de Deus. Ela mostra que, não importa quão grande seja a nossa culpa ou o quão distante tenhamos ido, sempre há uma chance de retorno a Deus. O Senhor se arrepende do mal que havia prometido fazer à cidade, pois viu a transformação no coração de seus habitantes. Essa passagem nos chama a refletir sobre o poder do arrependimento. Nínive, ao se voltar para Deus, experimentou a misericórdia divina de forma sobrenatural. A transformação da cidade nos lembra que quando nos arrependemos de nossos pecados e nos voltamos para Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Sua graça é sempre maior do que nossa falha. No entanto, a resposta de Jonas a essa grande demonstração de misericórdia divina é surpreendente. Ao ver a cidade ser poupada, Jonas se irrita. Em vez de se alegrar pela salvação de Nínive, ele fica irado com Deus. Ele diz: "Ah, Senhor, não foi esta minha palavra estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal." Jonas, em sua humanidade, não consegue compreender o coração de Deus. Ele sabia que Deus é compassivo e misericordioso, mas não queria que essa misericórdia se estendesse àqueles que, em sua visão, não mereciam ser perdoados. Essa reação de Jonas é um reflexo da nossa própria tendência humana de julgar quem merece ou não a misericórdia de Deus. A atitude de Jonas nos ensina que, muitas vezes, a nossa compreensão da justiça de Deus é limitada. Achamos que certos pecadores não merecem a graça divina, mas Deus, em sua soberania, escolhe estender sua misericórdia a todos, sem exceção. O coração de Deus é inclusivo. Ele deseja que todos se arrependam e se voltem para Ele. Deus, então, ensina uma lição profunda a Jonas. Ele envia uma planta para cobrir a cabeça de Jonas e lhe dar sombra. Jonas fica extremamente feliz com isso. Porém, no dia seguinte, Deus envia um verme que destrói a planta, fazendo com que Jonas perca a sombra e sofra com o calor. Nesse momento, Jonas se revolta novamente, dizendo que prefere morrer a viver. Deus, com paciência, lhe faz uma pergunta: "Fazes bem que assim te ires por causa da aboboreira?" Jonas, sem entender completamente o propósito divino, responde que sim, que faz bem em se revoltar. Então Deus o ensina sobre a sua compaixão. Ele pergunta: "Tiveste tu compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu, e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais."
Esse é o coração de Deus. Ele se importa com os perdidos, com os que não sabem o que estão fazendo, com aqueles que ainda estão longe de sua presença. A lição que Deus ensina a Jonas é clara. Ele se importa com todos, e sua misericórdia não tem limites. Nínive, embora fosse uma cidade de inimigos do povo de Israel, era amada por Deus, e ele desejava dar-lhe uma chance de salvação. Amados irmãos, a história de Nínive nos ensina sobre a grandiosidade da misericórdia de Deus. Mesmo em meio ao pecado, Deus oferece uma oportunidade de arrependimento e salvação. Quando vemos o arrependimento genuíno, a resposta de Deus é sempre a misericórdia. Nínive se arrependeu e foi poupada, e isso nos lembra que nunca estamos além da graça de Deus. Assim como a cidade de Nínive, todos nós, em qualquer momento de nossas vidas, podemos voltar para Deus. Sua misericórdia é maior que qualquer erro, maior que qualquer rebeldia, maior que qualquer falha, amados irmãos. Chegamos ao final dessa jornada profunda pelo livro de Jonas, e a última lição que precisamos aprender é sobre a verdadeira natureza de Deus e a nossa própria reação diante da sua misericórdia. O profeta Jonas, como vimos, lutou contra a vontade de Deus em vários momentos, mas o Senhor foi paciente, ensinando-lhe lições valiosas ao longo de sua caminhada. O que aprendemos até agora? Que Deus é misericordioso e paciente, que Ele ouve as nossas orações de arrependimento e que sua vontade é que todos sejam salvos. A questão que fica é: como nós reagimos diante da misericórdia de Deus, tanto em relação à nossa própria vida quanto ao próximo? Jonas se revoltou com a decisão de Deus de poupar Nínive. Ele não conseguia compreender como Deus poderia ser misericordioso com uma cidade cheia de inimigos do povo de Israel. Ele não via Nínive como digna da graça de Deus, pois ela havia sido uma cidade de grande maldade. No entanto, Deus, em sua sabedoria infinita, lembra a Jonas que sua compaixão vai além das nossas limitações humanas. Deus havia usado a planta, que deu sombra a Jonas, para ensinar-lhe uma lição profunda. Jonas teve compaixão por algo tão pequeno e passageiro como a planta, mas não estava disposto a reconhecer a compaixão de Deus pela grande cidade de Nínive, com mais de 120. 0 pessoas e muitos animais. O Senhor, ao ensinar Jonas, nos convida a refletir sobre a nossa própria capacidade de perdoar e de entender sua misericórdia. Quantas vezes julgamos os outros, especialmente aqueles que consideramos inimigos ou aqueles que agiram de maneira errada contra nós? Deus nos chama a olhar além da superfície, a não medir os outros com os mesmos critérios humanos com os quais medimos a nós mesmos. Sua graça não tem fronteiras e não deve ser limitada por nossas concepções de quem merece ou não ser perdoado. Deus, ao se importar com Nínive, mostrou que sua compaixão é ilimitada. A missão de Jonas não era apenas pregar para Nínive, mas também entender que Deus deseja salvar todas as pessoas, independentemente de seu passado ou de sua origem. Deus queria que Jonas entendesse que sua vontade não é a condenação, mas a salvação, a transformação e a restauração. Hoje, assim como Jonas, somos chamados a levar a mensagem de arrependimento e salvação. Porém, essa missão não é apenas sobre pregar as palavras de condenação. Ela é, antes de tudo, sobre estender a mão da misericórdia de Deus para aqueles que estão perdidos, para aqueles que erraram, para aqueles que muitas vezes achamos que não merecem ser alcançados. A verdadeira missão cristã é aprender a amar como Deus ama, a perdoar como Deus perdoa, e a estender misericórdia onde parece não haver espaço para isso. A história de Jonas é um convite a refletirmos sobre a nossa própria visão de misericórdia. Estamos prontos para amar como Deus ama, sem julgamentos, sem barreiras, estendendo sua graça para todos? Amados irmãos, Deus tem mostrado sua misericórdia para com cada um de nós, de formas profundas e pessoais. Ao refletirmos sobre a história de Jonas, somos desafiados a olhar para dentro de nossos próprios corações. Será que temos sido como Jonas, resistindo à vontade de Deus por causa do nosso orgulho ou dos nossos preconceitos? Ou seremos como os ninivitas, que reconheceram sua falha, se arrependeram e receberam a misericórdia de Deus com corações humildes? Precisamos entender que, assim como Deus foi paciente e misericordioso com Jonas, Ele também o é conosco.
Não importa quantos erros cometemos ou quão longe nos afastamos de sua vontade, Ele sempre está pronto para nos perdoar, para nos dar uma nova chance. Sua misericórdia é infinita e jamais falhará. Essa mensagem é um convite para todos nós. Um convite para viver de acordo com a misericórdia de Deus, para estender essa mesma misericórdia aos outros e para sermos transformados pelo seu amor. Em nossas vidas, o poder da misericórdia de Deus pode mudar tudo: nossas relações, nossos corações, nossa visão do mundo. Eu profetizo sobre sua vida, querido irmão e irmã, que assim como Nínive foi salva pela misericórdia de Deus, você e sua casa também experimentarão essa mesma misericórdia. A graça de Deus está ao seu alcance e Ele deseja transformar a sua vida, perdoar os seus pecados e restaurar o que foi perdido. Não há mal que Ele não possa apagar, não há erro que Ele não possa corrigir. Ele é fiel e justo para perdoar aqueles que se arrependem e buscam sua face. Assim como Deus teve compaixão de Nínive, Ele tem compaixão de você e de sua família. Ele está chamando você para um novo começo, para viver de acordo com a sua amados irmãos. Como vimos, a história de Jonas não é apenas sobre um profeta relutante ou uma cidade distante. Ela é sobre nós. Ela nos desafia a refletir sobre como vemos os outros e como vivemos diante da misericórdia de Deus. Que possamos ser instrumentos dessa misericórdia, levando a mensagem de arrependimento, amor e perdão a todos ao nosso redor. Assim como Deus fez com Jonas, Deus é misericordioso e deseja que todos venham a Ele. Vamos então abrir os nossos corações para a sua graça e sermos canal de sua compaixão e salvação para aqueles que ainda não o conhecem. Que Deus abençoe você e sua família com toda a sua graça e paz. E assim, com a lição de Jonas em nossos corações, que possamos viver cada dia como um reflexo da misericórdia de Deus. Que a sua graça nos acompanhe e que possamos sempre nos lembrar de que em Cristo encontramos perdão, transformação e vida eterna. A paz do Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês. Amém.